Olá pessoal, tudo bem? Nono ano. Bom, essa é a 33ª semana, vamos estar fazendo ela essa semana. Vamos começar então com o ângulo central, vocês podem estar lendo tudo aqui, mas o que esse exercício está querendo dizer, e que é muito tranquilo, é que a medida do ângulo central, tá vendo o ângulo no centro da circunferência? Esse é o ângulo central. A medida do ângulo central é a mesma medida do arco que ele projeta. Olha aqui o arco que ele projeta. O arco desse ângulo. Se esse ângulo tem 110, o arco também terá 110. Por isso você vai ter que montar uma equaçãozinha, porque você sabe que 110 é igual a essa expressão, 5x menos 15, porque vai dar 110 também, porque esse arco tem a mesma medida do ângulo central, que é 110. Então, 5x menos 15 é igual a 110. Você tem que resolver essa equaçãozinha, equação do primeiro grau, para encontrar o valor do x. Que nem eu fiz aqui em cima, ó. X mais 15 é igual a 45, porque o ângulo central tem a mesma medida do arco que ele projeta, 45. Então, você faz aqui x mais 15 igual a 45. Você tem que deixar o x sozinho, joga o 15 para o outro lado, trocando de sinal. 45 menos 15, x é 30. Olha só, 30 mais 15, 45, que ficaria o valor desse ângulo central. E o arco correspondente também é 45. Então, vocês calculam resolvendo essa equação, né? 5x menos 15 igual a 110. Mas o que é mais importante aqui, que eu quero que vocês gravem, é que o valor do ângulo central é o mesmo valor do arco que ele determina. Bom, o ângulo escrito também é tranquilo. Perceba que o ângulo central está aqui de novo, determina um arco AC. Qual que é o valor do arco AC? É 70, porque a medida do ângulo central também é 70 e esses dois têm a mesma medida. Só que o ângulo inscrito, que é o ângulo que não é central, ele toca lá em um ponto da circunferência, ele tem a metade do valor do arco que ele projeta. Poderia dizer também que ele tem a metade do valor do ângulo central. Por quê? Porque o ângulo central e o arco têm a mesma medida. Então, nesse caso aqui, ó, se o ângulo central é 70, a gente sabe também que o arco AC é 70 e que o ângulo B aqui, ABC, é 35, porque é a metade do ângulo central ou a metade do arco. Vocês farão essa atividadezinha também, é bem tranquila, ó. A gente sabe qual que é o valor do ângulo central, eu quero saber qual que é o valor do ângulo inscrito. Você sabe que o ângulo inscrito tem a metade do valor do ângulo central. Bom, o plano cartesiano é bem tranquilo também, mas eu vou deixar um videozinho para vocês para ficar mais completo. Então vamos estar assistindo o videozinho agora. Olá pessoal, hoje nossa videoaula é sobre plano cartesiano. E qual é o melhor jeito de aprender? Já é na prática, certo? Já vou fazer para vocês aqui dois exercícios. Assiste até o final, ó. Nesse primeiro, eu vou pegar os pontos aqui e escrever no plano cartesiano, certo? E aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o ponto que já está no plano cartesiano e escrevê-lo aqui. Tudo bem? São dois exercícios diferentes, então assista até o final essa videoaula. Bom, vamos ler aqui esse primeiro exercício. O que é que está escrito aqui, ó? Encontre os pontos A, B, C, D, E e F no plano cartesiano. Bom, antes de fazer o exercício, a gente tem que entender como é que funciona aqui o plano cartesiano. Ó. No plano cartesiano, a gente tem o eixo do X, tá vendo? Ó? Que a gente chama de abscissas, e o eixo do Y, que o nome é as ordenadas. A gente chama isso aqui de ordenadas e aqui de abscissas. Bom, nessa reta aqui, ó, no Y, vou chamar de Y, vou chamar de ordenadas não, mas você já sabe que o nome é ordenadas. E aqui eu vou chamar de X, mas o nome é abscissas, certo? Esse eixo, ó, aqui é o zero, tá vendo aqui? É o zero, é o eixo central, e a gente vem o quê? Onde se intercepta aqui, ó, o eixo do X e do Y. Aqui a gente numera os positivos para cima, no eixo do Y, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aqui é infinito. E aqui para baixo, ó, negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e também infinito para baixo. No eixo do X, ó, para a direita são os positivos, 1, 2, 3, 4, 5, e para a esquerda são os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, certo? Pronto. O que é mais importante aqui? Entender também, ó, saber que isso aqui é o primeiro quadrante que a gente chama, ó, essa parte aqui, ó, esse quadradinho aqui que forma aqui, ó, primeiro quadrante, aqui, ó, segundo, terceiro e quarto quadrante.
às vezes vem isso escrito em alguma questão, certo? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, ó, no sentido anti-horário. Mas no final das contas, como é que eu acho o ponto A? Tá aqui, o ponto A. Como é que eu coloco o ponto A aqui no plano cartesiano? O ponto A, ele tem o quê? O eixo do x, ó, primeiro vem sempre o quê? Tá vendo, ó? Essa coordenada x e a coordenada y, certo? Então, x e y. Sempre o primeiro é x e o segundo aqui é y. Aí eu venho aqui, ó, primeiro x, ó, x é 2, tá vendo? E o y é 3. E o que é que eu faço? Eu ligo eles. Como? Fazendo aqui um pontilhadozinho. Olha, muitas questões vêm com aquele papel milimetrado, aquele papel com o quê? Com os quadradinhos, né? Que fica bem legalzinho você fazer. Mas muitas vezes não vem. Nesse meu caso, eu fiz aqui no papel, não veio. Se o papel for milimetrado, ou seja, com aqueles quadradinhos, já fica mais fácil. Mas, vamos aqui, ó, 2 e 3, ó. Aí eu faço um pontilhadozinho, ó. Acompanha aí, ó. 2, ó, subindo aqui, ó. Primeiro x, ó, 2 no x, 2 no x. E 3 no y. E eu faço aqui o encontro desses dois, ó. Tá vendo? Aqui, ó, aqui é o ponto. Esse ponto ali se encontra, é o ponto A. Posso botar aqui, ó. A, tá vendo? Aqui é o ponto B. Vamos lá. O ponto B tá dizendo o quê, ó? Menos 1 e 4. Então aqui é o x, como a gente já aprendeu. E aqui é o y, ó. Então menos 1 e 4, ó. Agora no x, ó. Menos 1 tá onde no x, ó? Menos 1 tá aqui. E o 4 no y tá onde? Tá aqui, ó. Então menos 1 no eixo x e 4 no y. X e y. Então menos 1. Ó. A gente liga assim, ó. Menos 1. Tenta fazer o mais reto possível, certo? Se você não tiver o quadriculadozinho, né? Muitas vezes não vai ter. Menos 1, ó, juntou com 4, fez aqui o ponto, ó. Tá vendo? Esse é o ponto B. E vamos que vamos, ó. O próximo é qual? O C, ó. 3 e menos 3. Sendo que esse primeiro é quem? É x. E esse segundo é y. Então, ó, 3 no x e menos 3 no y, ó. 3 no x, tá aqui, ó. X. Eixo do x, 3. Eixo do y, menos 3, ó. Então, vamos ligar esse 3, ó. Pontilhadozinho aqui. Com esse menos 3 aqui no y, menos 3. Pontilhado, pontilhado. Tenta fazer bem retinho, certo? Aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Vendo? Esse ponto é o ponto C. Aí eu boto aqui, ó. Do lado desse pontinho C maiúsculo, certo? E agora, próximo, ó. Menos 2 e 5. X e Y. Menos 2 e 5. Cadê o menos 2 no X, ó? X é esse aqui, ó. Menos 2. E 5 no Y, ó. Menos 5, na verdade, né? Menos 2 e menos 5. Então, vamos lá, ó. No X aqui, ó. Menos 2. Vamos lá. Ficou meio torto aqui. Vamos tentar fazer mais retinho, ó. É um pontilhadozinho, certo? Que eu faço. E menos 5, ó. Menos 2 e menos 5. Menos 5 no Y. E menos 2 no X. E marca aqui o ponto, ó. Que ponto é esse? É o ponto D de dado. Certo? E agora vem o E e o F, que confundem muito os alunos, certo? Vamos ver aqui, ó. Aqui é X 1 e o Y é 0. Quando o Y é 0, a gente tem aqui 1 e 0, né? Quando o Y é 0, a gente escreve esse valor, a gente faz esse ponto em cima da linha do X, em cima do eixo do X, certo? Então tá aqui, ó. O 1 tá aqui. Então a gente faz o pontinho aqui em cima. De novo, quando Y é 0, o 1 é X. 0 é Y. Então a gente escreve em cima da linha do X. E aqui é o contrário, ó. Aqui o X que é 0 e o Y é menos 3. Então a gente escreve em cima do eixo do Y o quê? O menos 3, ó. Menos 3. Então esse confunde bastante. Então, quando o Y for 0, a gente escreve esse valor, a gente faz esses pontos em cima do 1. Se aqui fosse 2, a gente fazia em cima do 2. Se aqui fosse 3 e 0, a gente escrevia o quê? Esse pontinho em cima do 3, certo? E aqui é o contrário. O X que é 0. Aí a gente escreve o quê? A gente faz esse pontinho em cima do menos 3, como eu fiz aqui, certo? Esqueci de botar, ó. Aqui é o E, certo? Ponto E. Aqui é o ponto F, certo? Entenderam até aqui? Vamos lá, agora a próxima. Ó, questão 2. Questão 2, os pontos já estão o quê? Os pontos já estão aqui, ó. Já estão indicados, certo? Ó, escreva cada par ordenado indicado no plano cartesiano. Ou seja, escrever os pontos, certo? Os pontos já estão aqui escritos, ó. Vamos ver aqui, ó. Tem esse A. Tá vendo o A? Vamos começar em ordem alfabética? O A, a gente vai escrever aqui, ó. Vamos lá. O A.
Aí, ó, abre uma chavezinha, né? Um parênteses, na verdade, abre um parênteses. E aqui, ó, que número é esse? Primeiro x, ó. A gente vai no x, o A, a gente puxa aqui pro x. O A é quanto aqui, ó? 3, ou o x aqui é 3, né? Vírgula, aí vamos pro y. O y é 5, ó. Então, o ponto é 3 e 5. Tranquilo, né? Primeiro x, ó, 3. Ponto A, 3. E o y, 5. Vamos pro B, que a gente vai entender. Tenha calma. B. Vamos pro B. B é quanto? Ó? Primeiro x, ó. B tá aqui, ó. X é 2. E o y é menos 4, ó. 2 e menos 4. Tudo bem, pessoal? Ó. B, 2 no x primeiro. Sempre x primeiro. Ah, professor, se eu botar menos 4 e 2, tá errado. Primeiro sempre é o x, certo? Próximo, o C. Cadê o C? Tá aqui, ó. Opa, tá em cima do x. Lembra que eu falei na questão anterior? Se ele tá em cima do x, então no x ele é 5. No y ele é 0. Ele tá em cima do eixo do x. Então a gente escreve 5 no x e 0 no y, certo? Vamos pro D. Agora o D é o contrário, ó. Ele tá em cima do eixo do y. Ó, D, ponto D. Vamos lá, ponto D. Ó, o ponto D, ele tá em cima do eixo do y, ó. Em cima das ordenadas. Então, significa o quê? Que ele é 0 no x e esse valor aqui, ó, menos 5 no y. Fiz o ponto D, tá vendo? Tá facinho, pessoal? Depois do D vem o E. O E, tá aqui o E, ponto E. Vamos lá. Ponto E é o quê? Primeiro x, ó, menos 4 no x e 4 no y. Menos 4 no x, vírgula, 4 no y. Sempre nessa ordem, x e y. Depois do E vem o F, ó, F. Vamos lá, F. Vamos olhar o ponto F. No x, ó, menos 8. Primeiro sempre x, ó, menos 8 e o y, menos 7, ó. Menos 8, menos 7. Então, x primeiro, ó. Menos 8, vírgula, menos 7. Fechou o parênteses aqui, certo? Tá faltando algum? G. O G aqui, ó. Opa, o G tá bem no encontro, ó, na interseção entre o eixo x e o eixo y. Que ponto é esse? Que ponto G é esse? Bem interessante, certo? Ó, ele tá bem no eixo. Então, é o ponto quem? O ponto 0 no x, 0 no y. É o ponto que tem as coordenadas 0, 0. Certo, pessoal? Bom, agora que vocês já assistiram o vídeo, você já sabe como trabalhar com o plano cartesiano. Aqui são as coordenadas que eu estou procurando. Pode colocar essa aqui como o primeiro ponto. Quais são as coordenadas dele em x e em y? Coloca aqui. Do segundo ponto aqui, terceiro e quarto. Bem tranquilo, né? Distância entre dois pontos. Distância entre dois pontos. Eu vou usar a distância entre dois pontos nesse sentido aqui, ó, que é um pouquinho mais complicado, porque você vai ter que usar a fórmula de Pitágoras, o teorema de Pitágoras. Então, eu vou estar deixando um videozinho também explicativo, bem explicativo para vocês. Vocês vão estar assistindo e agora mesmo eu volto. Distância entre dois pontos. E já lhe aviso que é necessário que você tenha aí como pré-requisito os conhecimentos de plano cartesiano, tá? Coordenadas de pontos e marcação de pontos no plano. Aqui no vídeo, aqui no canal tem um vídeo sobre isso, tá? Lá na playlist de funções, plano cartesiano. Assiste lá se você achar que é necessário, beleza? Depois você volta para cá. Muito bem, gente. Vamos lá. O nome é bastante sugestivo, né? Estaremos interessados em determinar a distância entre dois pontos do plano. E quando eu falo distância, está implícito aí que é a menor distância, claro, né, entre o ponto, que vai ser um segmento de reta que vai uni-los, beleza? Eu tenho primeiro dois casos aqui que são os casos mais fáceis, tá? O primeiro caso é quando os dois pontos estão sobre uma reta, olha aqui, ó, que é paralela ao eixo x. Quando isso ocorre, eles vão ter então o mesmo y. Quer ver? Por exemplo, esse primeiro ponto aqui, as coordenadas dele são 1 e 3. O x é 1 e o y é 3. Este outro ponto, o x dele é 4 e o y é 3. Então, esse seria o ponto 4, 3. Repare, então eles estão sobre uma mesma reta, tá certo? Que é paralela ao eixo x.
significa que o y deles é igual, tá vendo? 3 e 3. E aí, como é que eu calculo, então, a distância entre esses pontos nesse caso? Muito fácil, a coisa mais tranquila do mundo, né? Eu estou pensando, então, nesse comprimento aqui, ó. Essa é a distância entre eles. Que, claro, repara, é igual a essa distância aqui. Você concorda comigo? Certo? Então, essa distância aqui é super fácil de calcular. É só você fazer aqui, ó. Esse todo aqui é 4, tira o 1, sobra esse pedaço que eu quero. Então, esse pedaço é 4 menos o 1. Ou seja, valor final menos valor inicial, tá vendo? Então, 4 menos 1, no caso 3, é essa medida aqui, que é igual a essa que eu queria calcular o tempo todo. Show? Beleza, então você já sabe, é só fazer o valor final menos valor inicial, tá bom? Olha esse outro exemplo, exemplo 2. A gente tem um caso também que é parecido com esse. A diferença é que agora os dois pontos estão numa reta, numa mesma reta, que é paralela ao eixo y. Isso significa que agora o x deles vão ser iguais, as coordenadas, né? Esse aqui seria o ponto x igual a 2, y igual a 1. E esse aqui é o ponto 2, 3. Tá vendo? Eles são pontos que estão numa mesma reta vertical, paralela ao eixo y. Deixa eu até botar aqui o y. Cadê azul, gente? Tá aqui. Isso significa que eles têm, então, o x igual. Tá vendo? 2 e 2. A distância entre eles é qual? Muito tranquila aqui, ó. Esse segmentozinho aqui. Sim ou não? E claro, é igual a esse. Beleza? Então, como é que calculo aquilo ali? Já vimos. É só fazer... Cadê a preta, gente? Tá aqui. Ó, esse segmento que eu quero calcular, a distância entre dois pontos, é igual a esse aqui. Eu faço o quê? Valor final menos valor inicial. 3 menos 1. Vou até fazer aqui mesmo. 3 menos 1, que no caso é 2. Então, isso aqui mede 2. Muito tranquilo. Show, beleza? Agora, olha esse terceiro exemplo aqui. A distância entre os pontos é qual, gente? Seria aqui, então, a menor distância. Estou falando desse segmento. Vou chamar de D, essa distância. Se você tentar fazer o que eu fiz, no caso anterior, você não vai conseguir. Tenta aí. Seria o quê? O que eu fiz nos casos anteriores? Projetei para o eixo. Projetei para o eixo. Isso aqui, projetando para o eixo, não vai caber em nenhum eixo, né? Porque ele está inclinado. Ele não está nem vertical, nem horizontal, certo? Nesse caso, a gente precisa ser criativo. O que eu vou imaginar? Reparou que ficou formado aqui um triângulo retângulo, né? Olha aqui, aqui seria um ângulo de 90 graus, tá vendo? Então, a gente pode aplicar, claro, o teorema de Pitágoras. Basta que eu saiba esse pedaço aqui e saiba esse outro pedaço aqui. E é super fácil. Esse pedaço é igual à situação aqui, ó. Né? Aqui, ó, trago para cá, é só fazer valor final menos valor inicial. 4 menos 1, então aqui tem que ser 3. Concorda comigo? E aqui, ó, esse pedaço seria desse tamanho aqui, ó. Sim ou não? É só fazer 5 menos 1, 4. Acabou a questão. Usa agora o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Esse, inclusive, é o famoso 3, 4, 5, triângulo pitagórico. Mas eu estou fazendo aqui sem pressa, né? Eu vou ter, então, 16 mais 9, né? Resultado aqui, que é 25. Então, d ao quadrado sendo 25, eu extraio a raiz quadrada do outro lado. Claro, vou considerar somente valor positivo aqui, porque eu estou trabalhando com uma medida geométrica, né? Então, eis aqui a resposta 5. Beleza? Para que eu fiz esse exemplo? Porque ele é a base para te mostrar o caso geral. Vamos para cá agora. A gente vai deduzir essa fórmula aqui agora. Tenho certeza que você vai compreender e vai gostar. Tenho dois pontos. Repare, ponto A, ponto B. Eu estou dizendo aqui que as coordenadas do ponto A, o x e o y dele, né, são xa, ya. Acostume-se com isso, tá?
durante o curso, esse tipo de notação aqui, XA, X1, XB, vai ser muito usual, tá? E eu tenho um ponto B, que é esse aqui, de coordenadas XB e YB. XB, YB. Beleza, quero calcular a distância D entre eles. Baseado, então, no exemplo anterior, o que eu vou fazer aqui, gente? Eu vou forçar o aparecimento de um triângulo retângulo. E como eu posso fazer isso? Ó, projeto isso aqui para lá. E firmo aqui este valor, este segmento aqui, ó, que já estava ali indicado. Fazendo um triângulo retângulo de ângulo 90 graus aqui. Show? Beleza. Vou usar as ideias iniciais. Essa distância aqui, essa medida, eu trago para cá. É o valor final menos o inicial, ou seja, XB menos XA. Tudo isso a gente viu com exemplos, né? Agorinha mesmo, há pouco. E aqui essa outra distância, que seria o outro cateto, é igual a essa distância aqui, você há de concordar comigo, que é dada por valor final menos valor inicial, ou seja, YB menos YA. Beleza, gente? Ficou claro isso? Creio que sim. Acabou a questão. Vamos sair para provar agora. Aplicando Pitágoras aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado, D ao quadrado, é igual cateto ao quadrado, XB menos XA ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é YB menos YA ao quadrado. Olha que gostoso. No máximo que você faz a partir daqui é como está ao quadrado, você extrai a raiz quadrada do outro lado, obtendo isso aqui, ó, XB menos XA ao quadrado mais YB menos o YA ao quadrado. Deixa eu desenhar a raiz quadrada. Eu vou desenhar aqui até com reguinho para ficar bem bonito para você. Eis aí a formulazinha. Que lindo, né, gente? Bom, agora que vocês já assistiram, vocês perceberam que quando tem uma reta inclinada assim, eu quero saber a distância entre dois pontos. Isso é uma hipotenusa de um triângulo retângulo. Que nem nesse caso aqui, ó. Eu completei o meu triângulo retângulo e calculei a hipotenusa. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Nesse caso aqui, 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, que deu 100, hipotenusa. Então, a distância entre o ponto A e B, que eu chamei de C, que é a minha hipotenusa, nesse caso é 10. Vocês viram o professor dando exemplos também. Vocês farão da mesma forma com isso aqui, ó. Fecham o triângulo, conta quantos quadradinhos tem aqui para vocês dar o valor dos catetos do triângulo e depois utiliza Pitágoras para achar o valor da hipotenusa, que é a distância entre esses dois pontos A e B. Por fim, ponto médio. Mais uma vez, para ficar mais completo, vou colocar mais um videozinho e agora mesmo a gente volta. Olá pessoal, vamos então agora para a nossa aula, né, do ponto médio. Mais especificamente, como encontrar as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Essa é aquela parte da matéria, né, que o pessoal costuma dar aquela relaxada e tal, acha que é muito fácil, muito tranquilo, tal. Mas eu vou mostrar para vocês na sequência como um exercício de ponto médio pode ficar, sim, bem difícil, ok? Então olha só, o que a gente quer encontrar aqui é o seguinte, nós temos aqui em vermelho um segmento de reta, né, segmento de reta AB. O ponto A tem como coordenadas, né, o 2 e o 3, x igual a 2, y igual a 3, e o B, 10 e 5. O que a gente quer encontrar aqui? O que a gente quer fazer? Nós queremos saber quais são os valores das coordenadas, né, do nosso ponto M. Nesse exercício aqui, se tu fizer um gráficozinho super bonito e tal, tu poderia vir até com uma régua e medir e ver quanto é que é. Porém, imagina lá, se for esse número 10,75, 13,20, sei lá o que, tu não vai conseguir medir, né? Então a gente precisa de um teorema, alguma coisa aí que nos ajude a encontrar de forma bem fácil como a gente encontra esses pontinhos. Então olha só, a demonstração desse teorema requer bastante tempo, tá? E parte do teorema de Tales, são coisas que a gente viu lá na parte da geometria plana, uma parte bem mais teórica. Então nessa aula aqui eu vou fazer uma coisa bem objetiva com vocês, tá? E vamos direto para ver como é que a gente faz isso.
Se esse cara aqui é um ponto médio, então isso significa dizer que esse segmento AM é igual a esse segmento MB, certo? AM é igual a MB. E toda a parte da dedução, né, do nosso teorema de Tales vai partir disso daqui. Agora o que a gente vai fazer é basicamente pensar em como é que a gente vai chegar em alguma equaçãozinha, alguma coisa para calcular. Nós temos aqui no nosso ponto M duas coordenadas, né? O XB e o nosso, o nosso XM e o nosso YM. É isso que a gente quer encontrar. Como que a gente vai calcular esse XM e como que a gente vai calcular esse YM? Basicamente, gente, o que a gente tem que fazer aqui é uma média aritmética dos pontos vizinhos. Se ele é um ponto médio, o que significa dizer que basicamente a coordenada x vai ser uma média das nossas coordenadas aqui do ponto A, do x do A, do x do B. Se tu quiser o y, tu vai ter a média dos nossos valores de y do ponto A, do ponto B. O que isso significa dizer na prática, gente? Que nós vamos calcular o nosso xm fazendo como xa mais xb dividido por quem? Dividido por 2. E quem que vai ser o nosso ym? O nosso ym vai ser o nosso ya mais o nosso yb, isso daqui dividido por 2. Basicamente, gente, o que tu tem que fazer é encontrar a média desses dois números, e isso vai te dar os pontinhos. Nesse caso aqui, bem fácil, né, gente? 2 mais 10, quanto é que vale? Vale 12. Dividido por 2, vale 6. Então, o nosso xm é igual a 6. Quem que é o nosso ym? 5 mais 3 é 8. Dividido por 2, dá 4. Como eu fiz isso daqui usando uma régua, a gente pode até dar uma olhada aqui, né? Olha só que legal. Olha só que legal. No 0, aqui está o 2, aqui está o 6 perfeitinho. Certo, gente? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é isso aí. Vamos ver um exemplo aqui como é que funciona na prática? Na prática, o que a gente tem que fazer aqui é basicamente aplicar a fórmula. Mas, como eu disse para vocês antes, né, esses exercícios podem ficar bem difíceis à medida que a gente vai avançando na matéria. Tá? Então, olha só, esse exercíciozinho que a gente tem que fazer é determinar o ponto médio de AB nos seguintes casos. No caso 1, caso 2. Vamos lá, então? Vamos lá resolver primeiro o nosso caso 1. Como que a gente calcula o nosso ponto M nesse exercício 1? Nós temos o A, nós temos o B. Primeira coisa, nós vamos calcular o nosso XM. Como é que a gente calcula XM? XA mais XB sobre 2. XA vale 1, XB vale 7, dividido por 2. Como que a gente calcula o nosso YM? Como que nós calculamos o nosso YM? YA mais YB sobre 2. Então, nós temos o 2 mais quem? Mais o menos 2 dividido por 2. Ok? Trocando de caneta, que essa aqui está acabando. Ok? Então tá. Quanto que dá cada um desses exercícios, cada um desses valores? 1 mais 7 dá 8. 8 por 2 dá 4. Então o nosso ponto M vai ter x igual a 4. Quanto que vai dar o Y? 2 menos 2, 0. 0 por 2 dá 0. Quem que é o nosso ponto médio? 4 e 0. É ou não muito fácil? Sim. Pode ficar mais difícil? Pode, e eu vou mostrar para vocês no primeiro exercício resolvido que a gente fizer. Ok? Promessa. Vamos lá. Número 2. XM vai ser igual a quanto? XA menos 2, mais XB, que vale 4. Tudo isso dividido por 2. YA vale 3. YB vale 6, dividido por 2. Quanto que vai dar isso daqui então, gente? Menos 2 mais 4 dá 2. Dá 2. 2 dividido por 2, que dá 1. YM, 3 mais 6, 9. 9 por 2, vamos deixar como frações aqui, né? 9 por 2 ou 4,5, como vocês quiserem. Ok, gente? Então, basicamente, aqui nessa parte do ponto médio, né? Lembrem aqui, né, sempre dessas duas coisinhas que a gente tem que fazer. E claro, né, se tu tiver com um gráfico bonitinho, tu sempre vai poder enxergar isso daqui. Ok? Bom, agora que vocês já viram o videozinho, vocês perceberam, né, como se calcula ponto médio. Tem essa fórmula aqui, é só você pegar
coordenada x2 mais a coordenada x1 e dividir por 2. Então, ó, você vai pegar, por exemplo, a coordenada do x do A mais a coordenada do x do B, ou seja, 2 mais 8 e divide por 2, 5. É a coordenada do ponto médio. Aqui também, y2, então a coordenada do A, vamos supor, do y do A, 6, mais a coordenada do y do B, que é 2, 6 mais 2, 8, divide por 2, 4. Aqui eu tenho o meu ponto central. Tudo bem? Então, assim vocês vão fazer para encontrar qual é o ponto central desses dois pontos aqui, A e P. Então, tenha uma excelente semana de estudos.